Fala galera, aqui é o professor Wagner Souza, é um prazer muito grande. Estou aqui no Gran Cursos Online para dar uma dica imparável para você que vai fazer aí o concurso do INSS. Vai aí para a tela, é uma dica de texto para você, acompanha aí o texto comigo. Galera, diante do texto, qual é a primeira coisa que você normalmente faz? Você lê o texto, né? Qual é a minha dica? Não leia o texto. Como é que é, professor? Não leia o texto. Olha aqui para mim, deixa eu te falar. Não leia prontamente o texto. Sabe por quê? Às vezes é um texto longo e você faz aquela leitura toda ali, fica buscando a informação, mas você não sabe exatamente o que você está procurando. Então, normalmente fica aquela coisa meio solta, meio sem direção. Você só tem ali uma noção do que você vai, né? Do assunto tratado. Então, o que eu dou de dica para você? Não leia prontamente o texto, mesmo porque às vezes o texto é um pouco grande. O que você deve fazer? Leia primeiro o item ou os itens que vêm na sequência para saber se são itens de texto. Por quê? Às vezes você passa um tempão lendo ali aquele texto e o primeiro item é, na linha tal do texto, o acento indicativo de crase se dá em virtude da regência de tal coisa e tal coisa. Aí vem o item 2. Na linha tal do texto, o verbo tal poderia também ser utilizado no singular, concordando com tal coisa. Aí vem o item 3. Na linha tal do texto, a substituição de porém por contudo ou mais. Vem o item 4 e fala. Na linha tal do texto, a palavra tal é acentuada pela mesma regra da palavra tal, linha tal do texto. Aí vem um próximo texto. E aí eu te pergunto, para que é que você leu o texto? Os itens eram itens de gramática. E aí o que acontece? Gramática, galera, é estrutura. Então você vai lá naquele ponto do texto, verifica a estrutura ali em que aparece aquela crase, a estrutura em que aquele verbo ali está concordando, entendeu? Então, para os itens de gramática, você não precisa da informação, da ideia total do texto, você só precisa do trechinho. E aí você pensa, Wagner, mas muitas vezes existe um item de texto lá. Mais um motivo para você ler primeiro os itens. Porque fazendo a leitura dos itens e identificando quais são os de texto, você já direciona a sua leitura quando você a fizer. Entendeu? Além disso, quando são itens envolvendo coesão e coerência, dizendo, olha, a palavra tal se refere ao termo tal, você já vai lá ao texto e sublinha essas palavras para que na sua leitura você verifique se há conexão entre essas palavras, se uma está de fato se referindo à outra. Pegou a manha aí? Beleza? Outra coisa, eu disse, não lê o texto, mas dê uma olhadinha na referência bibliográfica. Por quê? Muitas vezes a referência bibliográfica dá a você uma noção do que você vai enfrentar. Por exemplo, se você percebe que a referência bibliográfica é de um livro, muito provavelmente o texto ali, que é um texto de autoria, está lá o nome do autor daquele texto, muito provavelmente esse texto será um texto de natureza dissertativa. Muito provavelmente o autor vai defender as ideias dele, com as palavras dele, com o vocabulário que ele quiser. Ou seja, o fato de você usar, e se for, por exemplo, na referência bibliográfica, um artigo publicado na internet, você já imagina que é uma linguagem um pouco mais acessível, entende? Então, dá uma olhadinha na referência bibliográfica, porque isso pode te ajudar também a resolver, de repente, um outro item que questiona a tipologia textual. Mas vamos lá, vamos aí para a prática, então, acompanhe comigo aí, ó. Tá aí o texto, eu não vou ler o texto, e é os itens que aparecem aí, ó. Os itens que aparecem, galera, temos aí, ó, o trecho que fosse amolar os anjos no céu, expressa o que o padre havia dito no momento em que Juca morreu. Galera, esse aqui, de fato, é um item, esse aqui é um item que diz respeito a texto. Mas o item 2 não é, ele só sugere para suprimir esse lhes da construção e fala de correção gramatical. O item 3, galera, também não é, uma vez que ele fala aí que você vai trocar a forma verbal. Isso envolve conhecimento dos tempos e modos verbais. O item 4, o advérbio, heroicamente, é um item de reescritura com deslocamento de um advérbio. Isso fala em correção gramatical final. Já o item 5, é correto estabelecer referência. Tá vendo que o item 5 fala sobre referência? Esse é um item de coesão e coerência. Então, o que eu sugiro? Já vá ler o texto pensando aí no caso. Acerca desse trechinho, você já vai marcar lá no texto esse trechinho aí que fosse amolar os anjos lá no céu. E para resolver o item 5, que também é de coesão e coerência dentro do texto, você vai assinalar aí o que e os referentes possíveis. Então, quando você vai para o texto, olha aí, ó, no texto
Você já assinalou aí para verificar se há essa referência e também já assinala para verificar se isso aí é o que o padre disse. Então, vamos fazer a leitura rapidinho para ver se é aquilo mesmo? O Juca era da categoria das chamadas pessoas sensíveis, dessas aqui tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe perguntasse, como vai, Juca? Ao que qualquer pessoa normal responderia, bem, obrigado. Com o Juca a coisa não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um olhar heroicamente exultante, até que esse exame de consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava a falar chamente de outras coisas, que, aliás, o Juca não estava ouvindo. Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal. Pois, meus amigos, da última vez que eu vi o Juca, o impasse continuava. E que impasse! Estavam lhe ministrando a extrema unção e quando o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta chamando pelo nome, Juca, queres arrepender-te dos teus pecados? Vi que na sua face devastada pela erosão da morte, e a dúvida começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e caretas numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não foi sim, nem não. Seria acaso um talvez, se o padre não fosse tão compreensivo, ou apressado. Despachou-o num átimo e absolvido, que fosse amolar os anjos lá no céu. E eu imagino o Juca ainda indagar até hoje, mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que ele poderia ter me absolvido? Galera, o item está dizendo aí, ó, que esse trecho que fosse amolar os anjos lá no céu, expressa que o padre havia dito no momento em que o Juca morreu. Galera, lá no texto, isso aí foi algo que o padre disse. Galera, claro que não, ele pode até ter pensado, mas dizer, ele não disse não. Esse item, portanto, galera, é um item errado, beleza? Então fica essa primeira dica para você. Primeiro leia os itens e, se for o caso, já faça as marcações no texto, porque quando você fizer a sua leitura já vai ser mais eficiente buscando aquelas informações que estão lá no texto, beleza? Fique por aqui, mas a gente se vê em outras dicas por aí. Até mais!